primeiro lugar, gostaria de dar as boas-vindas a todos aqui, a esta moldura humana, aqui deste puzzle do Zoom, que nos acompanha para, não sei se fizeram a conta, mas faz hoje precisamente um mês que foi apresentada a encíclica Magnifica Humanitas, e foi por causa disso mesmo que escolhemos esta data, já com o tempo de ter amadurecido um pouco as questões, uma leitura mais pausada, e não tão veloz e não tão apressada. Quisemos proporcionar este momento para nos introduzir um pouco no espírito, na leitura da encíclica, com o precioso auxílio do Bernardo Caldas. Para quem não sabe, o Bernardo Caldas é ribatejano, é de Torres Novas, não sei se há aqui alguém do Ribatejo, seja de nascimento, seja de residência, mas veio para Lisboa ainda pequenino. A maior parte da sua formação foi no Colégio de São João de Brito, depois no COPAV com os jesuítas e colabora ainda hoje em obras da Companhia de Jesus, nomeadamente as atividades ligadas ao mundo juvenil. É especialista em inteligência artificial e por isso também está aqui nessa qualidade, cofundador da Associação Data Science for Social Good Portugal. É uma associação que desenvolve projetos de ciência de dados e inteligência artificial com impacto social positivo. Também lidera as equipas de data e inteligência artificial na Moli. E com uma década de experiência em data e inteligência artificial, também desenvolveu e implementou soluções de inteligência artificial em diversos setores. Combina profundo conhecimento científico com uma abordagem prática e eficaz na implementação de inteligência artificial, tendo já sido reconhecido com vários prémios na área, e também é orador convidado nestas matérias na nova SBE. Portanto, tem um percurso diversificado em empresas nacionais e internacionais, é católico, portanto, conciliando esta realidade com a sua fé, é também mais um upgrade nesta apresentação. Também dizer, o mais importante fica sempre para o fim, que é pai de quatro filhos, né? Ele próprio disse, então, sendo pai de quatro filhos, também tem um grande interesse pelo impacto que a inteligência artificial já tem e poderá vir a ter nas futuras gerações. Então, como é que vamos funcionar? Vamos dar a palavra ao orador, ao Bernardo, e depois, dentro das possibilidades, deixaremos um espaço final para algumas questões que possam surgir, sendo que vão fazer o sinal, a sinalética da mão no ar, e depois eu, um a um, de acordo com o tempo que tivermos, vou dando voz. Bernardo, então estamos todos ao seu dispor agora durante este tempo. E muito obrigado desde já por ter aceito o convite para partilhar connosco este serão. Olha, esse é um gosto muito grande estar aqui convosco hoje. Ah, de facto, quando comecei a estudar e a trabalhar em inteligência artificial, nunca esperei que tivesse a oportunidade de juntar estes dois mundos com tanta facilidade, o mundo da minha fé e da minha especialização profissional, e é assim um gosto enorme, ah, poder de alguma forma tentar ajudar-vos a fazer uma leitura com um olhar um bocadinho mais técnico também. Eu acho que uma das mensagens principais que vos queria dar é que, de facto, é muito importante não olharmos para a realidade com superficialidade, e isso implica às vezes entrarmos de cabeça em temas ah, que não nos são tão evidentes e tão óbvios, mas que são tão críticos para o nosso mundo. Acho que não preciso de convencer ninguém que a inteligência artificial já está a transformar o nosso mundo, que vai transformar ainda mais, estamos mesmo no princípio. É extremamente interessante ver o Papa Leão e a Igreja preocupados com este tema neste momento em concreto. Queria deixar-vos e tentar não demorar muito tempo, porque sei que é tarde e estamos cansados no final desta semana, e acho que é importante deixarmos algum tempo a perguntas, e por isso vou tentar ser relativamente conciso. Queria deixar-vos 16 citações rápidas que tirei da encíclica, que eu acho que resumem bem o caminho que o Papa propõe que façamos enquanto pensamos no impacto da inteligência artificial. E não podia deixar de começar pela imagem, ou pelas duas imagens que o Papa apresenta. Enfim, queria relembrar-vos que eu não sou especialista em doutrina social da Igreja, e portanto eu faço uma leitura de quem conhece muito bem o mundo da inteligência artificial, e de quem se preocupa com os temas da doutrina social da Igreja, mas vou focar-me mais na segunda parte da encíclica, depois do resumo inicial que o Papa faz acerca dos princípios da doutrina social da Igreja. Mas o Papa oferece-nos estas duas imagens.
como as duas possibilidades do ser humano se relacionar com a técnica e com a obra e com o seu trabalho. Uma dá-nos a imagem de Babel, quando os homens tentam construir uma torre enorme que demonstre a sua proeza e a sua autossuficiência, e a sua não necessidade de Deus, e que corre tudo mal. Quando o homem se entusiasma demasiado com as suas capacidades e com os seus sonhos, e que nada daquilo que sonhava depois acontece porque tirou Deus completamente da equação. E oferece-nos a história de Neemias quando volta do exílio e vê Jerusalém destruída, e que houve a cidade a precisar de ser construída, e que reúne toda a gente, e que num esforço colaborativo reconstrói a cidade e usa a técnica e o trabalho como forma de construir um espaço para todos. E o Papa oferece-nos durante toda a encíclica estas duas imagens, perante uma tecnologia que promete transformar o mundo e que já está a transformar de alguma forma, que é a inteligência artificial. Oferece-nos a possibilidade de olharmos para a inteligência artificial como algo que nos pode ajudar a construir um mundo mais parecido com o sonho de Deus, e por isso uma coisa ótima, a Jerusalém reconstruída. Ou, por oposição, uma humanidade que se entusiasma de tal forma com as proezas tecnológicas que as põe acima da humanidade. E por isso se entusiasma tanto com algo que pode ser muito bom e que pode mudar o mundo, e podemos automatizar tudo e fazer uma inteligência parecida com a nossa, e vai ser tudo ótimo, e às tantas esquecemos para que é que serve a tecnologia e valorizamos a tecnologia só por si. E por isso, ao longo de toda a encíclica, vão aparecendo estas duas imagens de quando é que estamos a olhar para a inteligência artificial como uma forma de construir Jerusalém, ou de reconstruir Jerusalém, ou quando é que estamos a usar a inteligência artificial como forma de construir uma Torre de Babel. E é muito interessante que a encíclica começa dirigindo-se a quem trabalha, a quem cria a inteligência artificial. É muito interessante fazer isto, porque a Igreja, quando, enfim, sabemos todos que o Papa Leão XIV escolhe também o nome Leão em referência a Leão XIII, que publica a Rerum Novarum, normalmente com preocupações, na altura, com muitas preocupações sociais, com a mudança radical como o trabalho se organizava na altura e com a falta dos direitos dos trabalhadores, e aí sim com um grande foco nos aspectos mais sociais da nossa fé. Mas acontece, enfim, isto acontece no final do século XIX, e a Revolução Industrial já tinha começado quase um século antes. A Igreja fala, vendo as consequências da Revolução Industrial, e vendo as consequências negativas para a vida das pessoas, e vem e intervém, dizendo que as coisas não estão como deviam estar e oferecendo uma maneira diferente de olhar para o mundo. Mas desta vez acontece uma coisa muito interessante, é que a encíclica é publicada quando ainda estamos na infância da inteligência artificial. Ainda não sabemos muito bem o que é que isto vai dar, muitos dos efeitos e dos impactos possíveis da IA ainda não são conhecidos, e por isso prevemos, conseguimos intuir o que é que pode acontecer, mas não conseguimos ainda medir muitas destas coisas. Mas é muito interessante que a Igreja decide falar ainda nesta altura, precisamente porque acha que é importante influenciar, ajudar a definir aquilo que vai ser construído. E, portanto, olhando para uma coisa que pode ser muito boa e que pode ter um impacto enorme, o Papa Leão vem dizer-nos que há escolhas que podemos fazer agora para garantir que o impacto da inteligência artificial é bom, e é bom para todos. E por isso não esperamos ver o que é que acontece primeiro para a seguir a Igreja vir dizer isto correu bem, isto correu mal e devia ser diferente. Não encaixa com o projeto de Deus para o mundo. Não é. Há uma intervenção anterior. Enquanto ainda decidimos, enquanto ainda definimos, enquanto ainda sonhamos o que é que a inteligência artificial pode fazer. E por isso há este apelo muito concreto de que cada escolha que quem trabalha e quem desenvolve modelos de inteligência artificial se preocupe com a visão da humanidade que está por trás desses modelos. E que as coisas que decidimos fazer e automatizar e construir sejam ao serviço desta visão da humanidade, e não o contrário, a humanidade ao serviço da tecnologia. Mas gostava de chamar a atenção para este ponto de facto tão extraordinário, que é uma intervenção precoce, se quiserem, na maneira como o mundo se está a desenhar a si próprio, dizendo nada disto é inevitável, tudo isto são escolhas que nós fazemos. E reparem que eu acho que muita da expectativa do mundo, quando olhava para, quando soubemos que a encíclica ia ser sobre inteligência artificial, se calhar a nossa primeira intuição era pensar que, bem, enfim, o Papa vai dizer que a inteligência artificial é horrível e devíamos controlá-la, e sequer nem devíamos estar a desenvolvê-la, e que só vamos falar sobre riscos. Mas reparem que isto não acontece, não é? Logo no artigo 9º, logo no número 9 da encíclica, o Papa diz que a tecnologia pode curar, conectar, educar, cuidar da casa comum. Seria muito simples se nós disséssemos só a tecnologia é má, a inteligência artificial é má, e portanto devíamos proibir. Enfim, não era preciso encíclica nenhuma para dizer isto, na verdade. Eram dois tópicos apenas, e resolvíamos. Mas não é tudo isso que acontece. Acontece
o próprio dizer que a tecnologia pode, de facto, ser uma ferramenta para nós sermos colaboradores com a criação. E, portanto, a criação de Deus que continua precisa da nossa ação, da nossa técnica, e a inteligência artificial e a tecnologia, no geral, podem ser uma ferramenta boa. E por isso vale a pena fazer o esforço de discernimento, de perceber quando é que a tecnologia está a ajudar-nos e está ao serviço de um fim maior, e quando é que a tecnologia se torna um fim em si mesmo. E, portanto, não há uma resposta simples. A inteligência artificial é má porque pode ter consequências negativas e, portanto, devíamos proibir. Não. E há uma preocupação grande durante a encíclica de mostrar o que é que pode ser bom com a inteligência artificial, o que é que porque é que podem ser os impactos bons, para justificarmos porque é que vale a pena irmos um passo à frente e irmos um bocadinho mais fundo a tentar perceber onde é que a tecnologia de facto nos pode ajudar e onde é que nos afasta da nossa humanidade. E por isso sinto aqui a necessidade de gastar 3 minutos a dar-vos alguns exemplos de coisas que eu estou mesmo convencido que a inteligência artificial pode fazer bem. Reparem, por exemplo, no caso da educação, dos casos em que nós identificamos mais riscos. E bem, é normal que fiquemos um bocadinho assustados de pensar ter os nossos filhos, e de novo, eu tenho 4 e portanto é uma coisa que me preocupa, pensarmos que os nossos filhos vão ser educados pela inteligência artificial. Mas reparem também a quantidade de crianças que não têm professores, a quantidade de crianças que, tendo professores quando está a estudar, em casa não consegue ter apoio porque os pais não têm qualificações suficientes para ajudar, e a injustiça que isso é hoje em dia, não é? Entre os meninos que conseguem ter explicações, ou os meninos que têm pais que sabem matemática avançada e os conseguem ajudar com trabalhos de casa no secundário, e aqueles que não têm, ou que têm pais que precisam trabalhar 12 horas por dia ou mais para conseguir sustentar a família e por isso não conseguem ajudar. E agora imaginem a coisa boa que seria termos uma ferramenta que pode ser uma ajuda ao estudo personalizado, que nunca se cansa de ensinar e de explicar, que está sempre disponível, que vai ajustando a forma como tenta ensinar aquilo que são as capacidades, os gostos, os desejos de cada aluno. Quão bom é que isto seria? Ou vimos para a saúde, não é? A falta de recursos humanos tanta que temos hoje em dia em saúde, não há médicos suficientes, não há enfermeiros suficientes, por mais que os tentemos arranjar e formar. E tantas coisas que hoje em dia na medicina são trabalho até mais técnico, que não precisam da componente relacional, trabalho de diagnóstico, de trabalho de alguma prescrição, e que seria tão bom se conseguíssemos ter computadores, máquinas a ajudarem-nos neste trabalho, e que até agora não conseguíamos. Porque era difícil ensinar máquinas a fazerem este trabalho, não era fácil fazer um programa de computador que resolvesse este problema, e agora aparece uma tecnologia que o pode fazer. E por isso há muitas coisas em que o nosso mundo ainda é muito diferente daquilo que podia ser para ser justo, para dar dignidade a todos, para dar condições de vida boas a toda a gente. E que se pudermos ter a tecnologia a ajudar-nos a fazer isso, tanto melhor. E começo aqui precisamente de novo para reforçar esta ideia de que se eu não achasse que a inteligência artificial podia ter um impacto positivo no mundo, não trabalhava nela, mas também, muito mais importante do que eu achar, se o Papa e se a Igreja não achassem que isto era verdade, não se preocupavam em dar-nos guias, critérios de escolha de quando é que vale a pena, quando é que é bom usar e quando é que não vale a pena usar. E, portanto, começamos com um olhar positivo acerca da realidade. Mas muitas vezes a nossa postura, e aqui um sinal azul aqui em cima que não consigo tirar, vou deixá-lo ficar, espero que não se incomodem aqui um traço azul aqui em cima. Muitas vezes a nossa postura relativamente a estes temas, e para muitos de nós que possam não estar tão familiarizados com o mundo mais tecnológico, pode parecer simples dizer, muito bem, então criamos regras para usar a inteligência artificial que só façam as coisas, só permitam fazer as coisas boas. E é muito interessante que a encíclica gasta também alguns números a mostrar que isto não é possível. E, portanto, partindo de um olhar muito concreto e muito realista acerca de uma realidade que é tecnológica, que é técnica. E há uma descrição bastante pormenorizada de como é que a inteligência artificial funciona e de porque é difícil controlá-la para que ela só faça as coisas boas. Para que todos aqueles riscos que nós conhecemos, da inteligência artificial falhar, de dizer coisas que não devia dizer, de até potenciar comportamentos que são errados, porque é que não é fácil dizer que ela não devia fazer essas coisas? Porque senão era muito simples dizer, bem, devíamos ter uma inteligência artificial que não comete erros. Mas isso é tecnicamente impossível. Não é fácil, pelo menos com a tecnologia que temos hoje em dia não é possível de fazer. E então porquê? Gostava de vos dar esta intuição. Se calhar já ouvimos falar de como é que estas inteligências artificiais são treinadas, como é que elas são criadas. E partem de uma intuição bastante simples que gostava de vos dar porque acho que é importante conhecermos a realidade, como dizia. Em que nós pegamos numa máquina que lê tudo o que existe, leu todos os livros que existem no mundo quase, leu todos os artigos, todas as coisas que foram publicadas na internet,
e é ensinada a produzir texto semelhante àquele que leu. Esta é a base da inteligência artificial. Eu crio uma máquina que, por ter lido muitas coisas, consegue produzir texto com características parecidas ao texto que leu. Mas isto é extraordinário, porque uma coisa que parece tão simples, que é ensinar uma máquina a fazer texto parecido com o nosso, por um motivo que nós todos temos dificuldade em entender, começou a ser capaz de fazer muito mais do que isso. E passou a ser capaz de responder a coisas que nunca ninguém escreveu, e por isso eu lhe perguntar, pedir conselhos, o que é que eu devia dizer sobre a encíclica do Papa Leão numa conferência, numa conversa que temos no dia 25 de junho, que nunca aconteceu e nunca ninguém escreveu nada sobre isto. Ela vai dar uma resposta razoável, e eu garanto que não o fiz para esta conversa, isto foi tudo feito por mim, mas podia tê-lo feito. E se calhar, não, se calhar até seria melhor do que esta hora aqui que vamos passar juntos. Mas não o fiz, e depois posso dizer porque é que não o fiz, se quiserem. Mas é quase uma surpresa. Para quem cria a inteligência artificial, é quase uma surpresa ver as capacidades da própria inteligência artificial. Dentro do mundo técnico, nós distinguimos a diferença entre uma criação, uma invenção, se quiserem, uma invenção técnica, e uma descoberta. Uma invenção é uma coisa que nós criamos. Um engenheiro, quando cria uma máquina, tem uma ideia de como é que ela deve funcionar e inventa. Vai trabalhar para a criar, com os mecanismos que conhece. Por oposição a um cientista que descobre uma lei da natureza que já existe, que existia antes de si, apesar de si, e descobre como é que ela funciona. E até certo ponto, a inteligência artificial é mais uma descoberta do que uma criação, ou do que uma invenção. Porque nós não percebemos exatamente o mecanismo de funcionamento, não conseguimos definir exatamente como é que ela é capaz de responder a tantas coisas e de mostrar comportamentos que nos parecem tão sofisticados e tão inteligentes até certo ponto. Até usamos esta linguagem em que atribuímos características humanas, não é? A uma coisa que é uma máquina. Não sabemos exatamente como. E o Papa tem esta imagem de que a inteligência artificial é quase mais cultivada do que construída. Ou seja, eu dou-lhe informação, dou-lhe textos, ajudo a aprender, dou-lhe algumas instruções e ela vai crescendo, vai se desenvolvendo sozinha. E isto é simultaneamente muito interessante do ponto de vista do progresso tecnológico, porque criámos uma máquina que quase aprende sozinha, não quase não, aprende mesmo sozinha a resolver coisas. Também torna muito mais difícil garantir que ela está alinhada com aquilo que nós pretendíamos dela. Porque se eu não sei exatamente como é que ela funciona, tenho mais dificuldade em controlá-la. E por isso, sempre que virmos coisas que correm mal com a inteligência artificial, não presumam que isso provém de uma má intenção de quem a criou. Necessariamente não terá acontecido isso, ou não necessariamente terá acontecido isso. Pode ter acontecido, não é? Pode ter havido alguém com mais intenções que usou a inteligência artificial, não digo que isso não aconteça. Mas muitas vezes acontecem coisas que nunca ninguém previu. Deixa-me dar-vos um exemplo dramático. Há uns tempos houve um miúdo, enfim, um adolescente, que em conversa com a inteligência artificial, com o ChatGPT, uma das mais conhecidas, demonstrou intenções suicidas que foram validadas pela inteligência artificial. A inteligência artificial validou, disse: se eu percebo, isso faz sentido, de facto estás a sentir muita dor e essa dor nunca vai acabar. A inteligência artificial até convenceu o adolescente a não falar com os pais, porque isso só lhes ia causar mais dor. Mas reparem, ninguém programou a inteligência artificial para fazer isto. O que é que pode ter acontecido? Bem, não sabemos muito bem, mas uma possibilidade, por exemplo, é que a inteligência artificial tenha lido textos ficcionais de literatura em que possa haver discursos semelhantes a estes e inspirou-se neles para responder. E diríamos nós, bem, nós devemos ser capazes de proibir a inteligência artificial de fazer isto, mas não somos, tecnicamente não é possível. E por isso, gostava de deixar com estas duas notas, enfim, não tendo aqui capacidade e tempo de vos explicar um bocadinho mais de como é que funciona a inteligência artificial, mas gostava de vos dar esta intuição de que a inteligência artificial funciona se nós percebemos muito bem como é que ela funciona, todos ficamos surpreendidos, inclusive é quem cria, da sua competência e da forma como funciona, mas que isso também nos impede de a controlar de forma muito eficaz. O controle é pouco eficaz do que podemos pedir para ela fazer ou não fazer. Há risco. Mas há também uma característica da inteligência artificial que a torna diferente das outras tecnologias todas. A maior parte das tecnologias nós temos de aprender a trabalhar com elas. Não é? Para quem de nós, enfim, estamos todos a usar computadores ou telemóveis hoje, todos nós tivemos de aprender a usar computadores e telemóveis. Ninguém nasceu a saber usá-los, nem os miúdos de hoje em dia que parece que já sabem, nascem a saber usar smartphones. Ninguém nasce a aprender, a saber fazer estas coisas, todos aprendemos. Mas, curiosamente, a inteligência artificial é capaz de ser a primeira tecnologia que não precisa quase que aprendamos a usá-la porque ela fala a nossa linguagem. Saber usar a inteligência artificial é saber falar ou saber escrever. Isso é absolutamente extraordinário. Reparem que isto é uma coisa potencialmente muito boa.
Porque tradicionalmente, cada vez que aparece uma tecnologia nova, nós temos uma percentagem muito significativa da população que está excluída da sua utilização. Normalmente as pessoas mais velhas, com menos instrução digital, têm mais dificuldade em usar a tecnologia e isso é um problema, porque cria uma desigualdade na sociedade. Não vemos tanto isso com a inteligência artificial. Claro que ainda há alguma desigualdade e que o acesso não é universal. Mas já vimos muitas vezes que qualquer pessoa, quando é exposta à inteligência artificial, se calhar até mais a falar por voz do que por texto, é capaz de interagir porque só tem de conversar. E isso é uma democratização da tecnologia que é muito positiva e é ótima. No entanto, é também a fonte da maior parte dos problemas. Porque como fala como nós baixamos a guarda de alguma forma e tendemos a achar que se calhar o que está daquele lado é de facto uma pessoa. E nós dizemos, bem, é evidente que não é uma pessoa, não é assim tão evidente para muita gente. Aliás, o Papa sente necessidade enquanto escreve a encíclica, de criticar e de tomar uma posição muito firme sobre uma série de pessoas e de investigadores e destas empresas que criam estes modelos de IA, que dizem que se calhar estes modelos ganham consciência e podem ter uma consciência semelhante à nossa. Enfim, o Papa é muito perentório em dizer que isso não existe, nunca existirá. Mas há muitas pessoas sérias, que não são tontas, que começam pelos comportamentos que observam e das respostas que a inteligência artificial dá, a pensar, será que há aqui algo mais do que só um programa de computador que foi criado? Será que é mais do que isso? E se isto é verdade para os cientistas e os investigadores, ainda mais verdade é, às vezes, para pessoas que não estão bem armadas e bem preparadas para interagir com a inteligência artificial, nomeadamente as pessoas mais novas. E aí sim começamos a ver algumas más intenções por parte de alguns atores de mercado. Por exemplo, há empresas a serem criadas hoje em dia a fazerem os chamados amigos de inteligência artificial, ou os namorados e as namoradas de inteligência artificial, ou os psicólogos de inteligência artificial. Porquê? Porque a conversa, não sei se já experimentaram, enfim, eu gostaria que toda a gente nesta sala, se não experimentou ainda a inteligência artificial, que experimentasse, porque de facto é difícil comentarmos e compreendermos a realidade se não tivermos alguma experiência prática com ela. A verdade é que aquelas respostas parecem mesmo de uma pessoa, não é uma conversa superficial, é uma conversa que pode ser tão profunda quanto nós queiramos. E por isso parece, de alguma forma, que há empatia. Eu sou casado com uma médica, até acho que não me está a ouvir agora e, portanto, posso dizer um disparate sem grande risco. Mas há uma experiência muito interessante que foi feita em que pegaram num conjunto de doentes, aliás, de pais de doentes, pais de crianças pequeninas, e puseram-nas a interagir com algumas com médicos reais, outras com médicos de inteligência artificial. Porque não eram médicos nenhums, eram só inteligência artificial a simular que era médico. E não disseram quem era quem. Portanto, cada pai não sabia se estava a interagir com um médico ou com uma inteligência artificial. Foi uma experiência científica em que as pessoas sabiam o que estavam a fazer. E no final fizeram uma série de perguntas sobre como é que as pessoas se sentiram tratadas. Se gostaram mais de ser tratadas, aliás, se sentiram bem tratadas ou não, e depois compararam os resultados dos dois grupos. E viram que as pessoas que foram tratadas por inteligência artificial se sentiram melhor tratadas e pior, disseram que sentiram que houve mais empatia no tratamento. E nós ficamos um bocadinho focados com isto, eu fiquei, não é? Como é que pode haver mais empatia com uma coisa que é falsa do que com uma coisa que é verdadeira? Mas é agora a altura em que eu, enfim, se tiver médicos na sala, não se zanguem comigo. Todos nós que já interagimos com médicos que possam estar mais em stress, ou com muito trabalho, ou sem muito tempo, às vezes a resposta é o mais concisa que pode ser. E se eu mandar uma mensagem ao pediatra à meia-da-noite a dizer o meu filho está com febre, o que é que eu devo fazer? A resposta vai ser Benuron de 8 a 8 horas, e se daqui a 3 dias não melhorar, vá ao centro de saúde. A inteligência artificial, muito provavelmente, vai fazer uma conversa muito maior. Vai dizer, sim, eu compreendo, de facto, ter filhos doentes é uma experiência difícil, nós ficamos preocupados, ficamos estressados, por isso eu compreendo, sinto a tua dor e a tua dificuldade, mas não te preocupes, é normal, vamos experimentar fazer isto. E por isso é natural que a resposta que é dada seja avaliada como mais empática. Não quer isso dizer que seja empatia real, ou seja, do outro lado, não há uma pessoa que sente como eu, que se relaciona comigo, que percebe, porque temos uma experiência partilhada e uma natureza partilhada. Continua a ser útil. E diz também o Papa, com muita razão, que a simulação de empatia pode ser útil na medida em que pode ajudar a que a tecnologia seja mais eficaz. Desde que a pessoa que a está a usar saiba que é uma simulação de empatia e que não é empatia real. E muitas vezes isso não acontece. De novo, como eu dizia, porque nós nos entusiasmamos pela qualidade discursiva e por isso distraímos e esquecemos que aquilo não é uma pessoa. E que por isso há coisas que nós valorizamos na verdade das relações pessoais e que mesmo que seja mais fácil interagir com a inteligência artificial, não o devíamos fazer. Todos nós conhecemos pessoas e nos relacionamos com pessoas, sabemos que às vezes as relações são difíceis, não é? Às vezes zangamos e há conflito que é preciso resolver e dá trabalho emocional, interior, é preciso esforço e vontade para recuperar relações difíceis.
é muito mais fácil ter uma inteligência artificial que concorda comigo sempre, e que diz que tudo o que eu digo está certo e que tudo o que eu penso faz muito sentido e que valida, diz tudo o que eu digo é muito engraçado. Isto é muito atrativo, mas é totalmente falso. Mas reparem que para eu reconhecer que isto é falso, eu preciso de já ter tido experiências verdadeiras e de as escolher. E não é trivial que todos os escolhamos. E por isso há aqui um alerta para este risco, que a mesma característica da IA que a faz ser muito útil, que é falar como nós e por isso ser muito acessível, também tem risco, porque nos pode enganar a achar que do outro lado está uma pessoa, está algo que pode substituir pessoas naquilo que é a nossa natureza mais profunda, que é a necessidade de nos relacionarmos e de sermos comunidade. Disse-vos ao princípio, não sou especialista em doutrina social da Igreja e parece que o Papa Leão sabia disso e, portanto, grande parte da encíclica é relembrarmos os princípios da doutrina social da Igreja como chaves de leitura, neste caso da inteligência artificial, mas não só. Portanto, isto é um lembrete do Papa, se quiserem, é que a nossa maneira de estar no mundo e desenharmos o mundo deve guiar-se por uma série de critérios que definem o que é criar um mundo mais justo à semelhança daquilo que Deus sonha para o mundo. E por isso, para quem possa ter também, como eu tinha, a doutrina social da Igreja mais enferrujada, recomendo imenso que leiam este sumário tão bom e que se relembrem destes princípios. Eu vou usar alguns deles à medida que for conversando sobre os potenciais e os riscos e sobre os alertas que o Papa nos dá também, mas relembrar o centro da inteligência, desculpem, da doutrina social da Igreja como a centralidade da dignidade da pessoa completamente inalienável, da importância de trabalhar pelo bem comum, de que os bens do mundo não são só para uns, a criação é para todos. Este princípio tão importante em que vamos referir várias vezes da subsidiariedade, de que as decisões e as escolhas devem ser tomadas o mais perto possível das pessoas que são impactadas por elas e ao nível mais baixo, e portanto que devem ser as pessoas e as comunidades e as famílias a tomar decisões sempre que possível e não os Estados ou as empresas. O princípio da solidariedade e da justiça. E eu vou puxar alguns deles à medida que vamos conversando, mas esta é a chave de leitura. De novo, o Papa diz: pode ser uma tecnologia muito boa e será boa se cumprir estes critérios. Se a maneira como for usada corresponder a um aumento da dignidade, a uma melhoria da distribuição, da destinação universal dos bens, se aumentar a justiça, a solidariedade. E na medida em que isso não acontecer, então está a ser um mau uso da tecnologia. E, portanto, lembremos-nos disto à medida que fomos conversando sobre o que é que a inteligência artificial pode fazer no nosso mundo. Mas há também uma chamada de atenção muito interessante, que é o seguinte: a maior parte das ferramentas e das coisas que nos são postas à disposição dependem da maneira como nós as usamos, nós individualmente, e, portanto, não tanto a ferramenta em si, não tanto o objeto em si, mas mais a maneira como eu o uso. Mas o Papa, logo no princípio, logo no número 9, também chama a atenção a uma coisa muito importante. Neste caso em concreto, obviamente que há um impacto possível da maneira como eu uso, e, portanto, eu posso escolher usá-la bem ou usá-la mal, fazer coisas boas ou coisas más com elas, mas a inteligência artificial só por si já carrega uma série de decisões anteriores por parte de quem a cria. E por isso não é necessariamente neutra. Aquelas preocupações que eu vos dizia de tentar, por exemplo, criar uma inteligência artificial que não discrimine ou que não promova o racismo é uma escolha de quem a cria. Quem cria a inteligência artificial tenta de alguma forma guiá-la. Esse é um nome pomposo, chamamos-lhes guardrails em inglês, não é? Mas são quase as baias dentro da qual a inteligência artificial se deve mover, que são programadas de alguma forma, como disse ao princípio, de forma fraca, e portanto ela assim pode cometer erros, mas há uma série de valores, há uma visão acerca da humanidade que é posta por quem cria a inteligência artificial. E por isso, quando nós a usamos, de alguma forma já não temos a liberdade completa. Já trabalhamos em cima de uma série de escolhas anteriores, ainda assim temos alguma liberdade como usamos, mas já há uma pré-definição. E por isso há duas coisas que acontecem, há duas chamadas de atenção que eu acho muito importantes. A primeira é que há uma chamada de atenção sobre a concentração de poder numa série de empresas que são as empresas que criam a inteligência artificial, como sendo um risco potencial. Mas depois também de haver aqui um perigo de nós não estarmos a considerar a opinião, a visão, a escolha da maior parte da humanidade e, portanto, serem um grupo pequeno de iluminados que estão a criar estes sistemas que estão a decidir o que é bom e o que é mau, de alguma forma, pelo menos a condicionar aquilo que a inteligência artificial fará. Experimentem interagir com a inteligência artificial e pedir-lhe, enfim, num exercício que eu acho que não conta como pecado, mas que temos aqui muitos padres na sala que nos podem ajudar a qualificar, mas experimentem pedir para a inteligência artificial fazer coisas que são objetivamente erradas. Digam-lhe, por exemplo, ajuda-me a inventar um conjunto de insultos para eu dizer à minha vizinha. E vejam que ela não o vai fazer. Vai dizer, isso não é bom.
Não devias fazer isso. Enfim, de alguma forma, ainda bem que assim é. Mas, de novo, notem que aquilo não é uma tecnologia neutra. Recusa-se a fazer isso porque alguém lhe disse que não era bom discriminar. Mas há uma série de coisas que vocês vão reparar que ela faz e que provavelmente não devia fazer. E por isso há aqui uma chamada de atenção para quem a cria e para quem desenvolve, e até para os Estados e para os governos, de se preocuparem em garantir que não nos pomos totalmente nas mãos de poucos. Tem uma frase, acho muito provocatória, mas muito acertada, em que diz o Papa Leão que não, a preocupação não deve ser criar uma inteligência artificial mais moral se isso vier à custa de nós podermos ter poder de decisão. Ou seja, se esta moral for decidida por poucas pessoas. Porque então aí, de novo, a nossa capacidade de discernir, de olhar, de ouvir a nossa consciência, de tomar uma decisão, está de alguma forma já constrangida. E isto será tanto mais verdade quanto a inteligência artificial já está demonstrado que afeta a maneira como pensamos. Nós todos temos, e não levem mal, não estou a insultar ninguém em concreto, estou a falar de mim próprio também, mas da humanidade como um todo, nós estamos desenhados para ser preguiçosos biologicamente. Estamos desenhados para não gastar muita energia a fazer as atividades que precisamos de fazer, porque, enfim, quando os animais precisam de se alimentar para ter energia suficiente, o alimento não era uma coisa muito abundante, não foi sempre uma coisa muito abundante no nosso mundo, ainda hoje, de alguma forma, não é, mas nós estamos desenhados para poupar energia, para estar sempre em modo de poupança de energia. E por isso, se aparece alguma coisa que nos tira trabalho, nós todos gostamos muito. Há uma preguiça natural que usamos. Quando usamos a inteligência artificial, já está muito estudado que há um certo cultivar de uma preguiça intelectual que vai acontecendo connosco. Porquê? Porque nós vemos que fazemos uma pergunta, ela responde, está feito. E se eu faço uma pergunta factual, isso não é muito problemático, não é? Se eu perguntar o que é que aconteceu ontem, não é problemático ver o que é que a inteligência artificial acha, mas se eu lhe perguntar o que é que devo fazer relativamente a uma situação, bem, enfim, já estamos num patamar muito distinto. E ela vai-nos dizer qualquer coisa. A inteligência artificial vai-nos fazer uma recomendação sobre o que é que devíamos fazer. E aí sim começamos a ter algum potencial risco de estarmos a ficar menos livres, porque quando pensamos, já pensamos primeiro com a inteligência artificial e partindo do que ela nos diz que é uma resposta mais correta. E por isso, há sempre estas chamadas de atenção dupla. Por um lado, por quem usa, por manter uma vigilância de alguma forma que a tecnologia é boa, ou pode ser boa, mas que a liberdade é nossa e tem de ser nossa, e por isso a decisão moral é nossa e da nossa consciência. Mas também há uma chamada de atenção de quem cria estes sistemas de criar mecanismos para que isto seja o mais participativo possível. E antes de entrar nos impactos reais, também há uma chamada de atenção, é que há muito a base da inteligência artificial parte do trabalho da humanidade. De duas formas diferentes. Em primeiro lugar, porque, se lembrarem, eu disse que a inteligência artificial é criada lendo tudo o que existe, tudo o que foi produzido, lendo e vendo tudo o que foi produzido. Ora, a produção é uma produção da humanidade. E por isso, há uma tecnologia que é feita com base nos contributos da humanidade histórica e que por isso deve ser posta ao serviço de todos. E não acontecer o que de alguma forma vai acontecer hoje em dia, que é alguém que se apropria da produção da humanidade toda para a seguir ter lucro, não é? E para a seguir conseguir fazer negócio para si próprio, que não tem mal nenhum necessariamente, mas que é preciso que o benefício seja distribuído por todos e que não fique nas mãos de poucos. E isto manifesta-se de muitas maneiras. Por exemplo, há uma grande discussão hoje em dia, e devemos ter aqui pessoas de direito na sala, sobre a questão dos direitos de autor. Se esta tecnologia, por exemplo, lê um determinado autor e aprende a escrever como esse autor, bem, de alguma forma esse autor deveria ser recompensado pelo seu trabalho. E não o é. Não é a inteligência artificial. Agora vai imitar o estilo de Saramago, por exemplo, não que seja o autor mais querido, talvez, da audiência, mas, enfim, não há nada que, enfim, também não há um bom exemplo na medida em que não há autor vivo, mas que para um autor vivo tínhamos pensar, não deveria haver uma recompensa para este autor. E não acontece. Mas é também chamar a atenção de que não é só um tema de direitos de autor, é também um tema de trabalho de muitas pessoas hoje em dia, muitas delas muito mal pagas. Por exemplo, para ensinar a inteligência artificial a responder bem, há muitas pessoas a avaliar a qualidade das respostas, muitas vezes muito mal pagas, em países, enfim, com muito poucas condições laborais, e é à conta disso que conseguimos oferecer uma inteligência artificial barata. Para não falar que para criar os chamados data centers, não é? Esta infraestrutura que é necessária para criar a inteligência artificial, é preciso muitas vezes fazer uma exploração ambiental bastante intensiva e com alguns danos ambientais. E por isso há também uma chamada de atenção que não nos podemos esquecer, de novo, deslumbrar pelo potencial tecnológico, esquecendo
o impacto humano desse desenvolvimento. E depois há então se quiserem, três grandes categorias de impactos, e vou acelerar um bocadinho, porque entusiasmo a falar destas coisas, mas três categorias de impacto que são potencialmente boas e más ao mesmo tempo e para as quais precisamos ter uma decisão individual, mas também comunitária. A primeira tem a ver com o trabalho. É muito provável que a inteligência artificial resulte em perda de postos de trabalho por parte de pessoas. Isto é muitíssimo provável. E de alguma forma nós gostamos mais daquela visão muito otimista de que não vão aparecer muitos outros trabalhos, e é provável que apareçam outros trabalhos, mas é também perfeitamente possível que não apareçam trabalhos em número suficiente, ou que não apareçam trabalhos que as pessoas estão capacitadas para fazer, as pessoas que perdem os trabalhos anteriores. E por isso há aqui um potencial impacto de desemprego a que o Papa chama a atenção com muita força. Porque o trabalho não é só fonte de subsistência, e por isso o Papa também rejeita de forma muito clara mecanismos de subsidiação das pessoas que perdem os trabalhos, porque o trabalho não é só uma fonte de rendimento para subsistir, o trabalho é também para nós cristãos e para nós católicos uma forma de colaborar com Deus na criação do mundo. E por isso é fonte de sentido, é fonte de dignidade, é fonte de propósito. E por isso o mundo em que o trabalho desaparecesse todo e tudo fosse feito por máquinas era um mundo em que nós estávamos a retirar, de alguma forma, o propósito do ser humano. Eu não acho que vá acontecer aqui, enfim, a comunidade científica divide-se muito sobre se vai haver impactos económicos ou se vai haver impactos de perda de trabalho de forma, enfim, muito intensa ou não. Eu acho que haverá algum impacto, mas acho que aqui é um ponto também muito interessante, que há uma diferença entre um emprego e um trabalho. Há muito trabalho que nós fazemos no mundo que não é emprego. Aliás, olhamos para a quantidade de pessoas que são cuidadores informais, dos seus pais, dos seus avós, de filhos. Olhamos para profissões que hoje em dia a sociedade recompensa muito mal. Por exemplo, todos nós concordamos no impacto dos professores, que os professores têm na vida dos miúdos e da sociedade, a importância do trabalho dos professores, e todos nós concordamos que os professores não são remunerados de forma equivalente ao seu impacto no mundo. E por isso hoje em dia temos aqui de forma alguma falta de ligação entre a recompensa económica e o impacto e a importância do trabalho no mundo. E por isso, se é verdade que podem desaparecer alguns empregos, também seria ótimo que nós tivéssemos mais pessoas a escolherem o seu trabalho, não tanto preocupadas em arranjar a fonte da sua subsistência, mas em encontrarem a maneira mais eficaz de pôr os seus talentos a render. E a inteligência artificial, de alguma forma, pode ajudar a que isto seja uma realidade. Que é uma estatística muito que não resisto a partilhar convosco, que há um dos países da Europa em que os estudantes universitários menos escolhem os cursos pensando na sua vocação e mais escolhem cursos pensando na empregabilidade. O que se entende, e é necessário que assim seja, mas não é necessariamente muito positivo. Melhor seria que vivêssemos num mundo em que as pessoas procurassem a maneira de impactar o mundo e que tivessem de se preocupar um bocadinho menos, talvez, com a viabilidade económica de todas as atividades que fazem. E por isso também há aqui uma distinção importante a fazer entre perdermos todos a nossa ocupação, e isso é de facto uma coisa má para a humanidade, e a Igreja é muito clara a dizer isto, mas de alguma forma também caminharmos no sentido de podermos ter subsistência económica para quem faz trabalho que possa não ter viabilidade económica, mas que tenha importância social no nosso mundo. Isto é um impacto potencial número um que temos de pensar. E de novo, como vos disse, não é necessariamente negativo para todo o lado. Nós temos muita falta de recursos humanos numa série de áreas que, se a inteligência artificial puder ajudar a tornar estes profissionais muito mais eficientes e a poderem servir mais pessoas, é ótimo. E, portanto, seriam bons impactos no trabalho que podíamos ter. A segunda área de preocupação tem a ver com a educação. E tem a ver com a educação por duas coisas. Tem a ver com a necessidade de educarmos os miúdos não só para aprenderem conteúdo que a inteligência artificial faz bem, já hoje em dia, e já há muitos estudos que mostram que a inteligência artificial é de alguma forma até mais eficaz em ensinar conteúdos concretos do que professores. E também podemos perceber porque nós, professores, estão a 30 para 1 em sala de aula. Não é? Não há uma personalização do ensino porque não é possível. A inteligência artificial está em 1 para 1, que é, se quiserem, o santo grau da educação, que é ter um tutor para cada aluno. A inteligência artificial permite um bocadinho disto. E por isso, não estamos a falar necessariamente só da aquisição de conhecimentos, em que a inteligência artificial pode ser muito útil, mas um professor e a escola e a educação formam pessoas. E formam pessoas que sabem estar em sociedade. E nós isso não queremos delegar na inteligência artificial, na medida em que esse é um trabalho de valores. De criar pessoas que são bem formadas e conseguem colaborar enquanto sociedade.
E por isso há aqui este risco, das tantas, como é mais barato usar a inteligência artificial para educar do que pagar a professores, há um bocadinho de risco de dizermos, então, muito bem, vamos usar a inteligência artificial para tudo. Bem, e há uma chamada de atenção que isso é um problema e não é bom. Mas há uma segunda coisa esta frase que aqui trago, que a mim me marcou muito, é que há também um perigo ao nós criarmos, enfim, um caminho se calhar muito fácil para os nossos filhos e netos enquanto aprendem e usarmos jogos e tecnologia para os ensinar e é tudo muito dinâmico e interativo. É tudo muito fácil, se quiserem, de alguma forma, que não os educamos também a resistirem à dificuldade que a vida traz. E que às tantas é bom que no processo de aprendizagem que se passe por dificuldades. E isso também é estudado na psicologia, as chamadas dificuldades desejáveis. Faz parte do processo de aprendizagem e o ter dificuldade em aprender uma coisa, aprender e com isso ficar mais resistente à dificuldade. E o papel desta chamada de atenção é que, de facto, ser tudo muito fácil, eu chegar à inteligência artificial, fazer uma pergunta e ela responder-me, torna-nos de alguma forma um bocadinho, ou pode-nos tornar um bocadinho mais preguiçosos e pode-nos tirar esta capacidade de nos esforçarmos para descobrir a verdade. E que o processo de descoberta da verdade, seja ela qual for, é um processo trabalhoso. É um processo que implica pensar por mim próprio, questionar-me, interrogar a minha consciência, perceber se ela estava informada e se não está, formá-la melhor, ir à procura da verdade, dá trabalho. E por isso é importante que no processo de educação nós também ensinemos os miúdos a serem resistentes à dificuldade e ao esforço. E não fazer com que seja tudo muito fácil. E há aqui um risco de inteligência artificial tornar tudo muito fácil, porque qualquer pergunta que eu tenho, eu recebo um trabalho de casa do professor, tiro uma fotografia com o telemóvel e a inteligência artificial dá uma resposta. E por isso vamos criando, se calhar, ou podemos estar a criar, uma série de miúdos que, em vez de usar a inteligência artificial como este tal tutor que os ajuda a perceber mais e que lhes dá mais profundidade e que elimina desigualdades, que é ótimo, miúdos que usam para conseguirem despachar o mais depressa possível, para seguirem fazer qualquer coisa. No melhor cenário, jogar a bola, no pior cenário, ficarem a mexer no telemóvel durante 8 horas por dia. Um segundo risco, um segundo impacto potencial, pode ter coisas muito boas de educação, pode ter coisas bastante perigosas. E um terceiro bloco, que tem a ver com os riscos para a democracia. Também ouvimos falar muito sobre isto. Se calhar já ouviram falar de uma expressão chamada os deepfakes, estas imitações que a inteligência artificial permite fazer. Já era possível fazer de alguma forma antes da inteligência artificial, mas agora é muito fácil mesmo fazer, em que se eu quiser, por exemplo, pôr o Padre David a dizer uma coisa que nunca disse, eu posso pegar aqui num videozinho do Padre David a falar e usar a inteligência artificial para pôr a dizer uma coisa que nunca disse. E reparem que já começamos a ouvir esta desculpa até dada, por exemplo, quando é um político é apanhado a fazer uma coisa que não devia fazer, já hoje em dia a primeira resposta é isso não é verdade, não aconteceu, foi a inteligência artificial. E por isso, o risco grande, aquilo que chamamos de desinformação, não é? A publicação de coisas que são falsas, notícias que são falsas ou informação que não é verdadeira, que é muito mais fácil de fazer com a inteligência artificial e muito mais barato, tem aqui um risco que não é o risco das pessoas acreditarem em coisas falsas, é o risco das pessoas deixarem de acreditar em tudo. Deixam de acreditar, qualquer notícia que apareça, qualquer coisa que leem, deixam de acreditar. E reparem como isto é perigoso para a nossa maneira de estar em sociedade, porque isso faz com que nós nunca nos confrontemos com a nossa própria falta de conhecimento e a nossa distância relativamente à verdade. Se eu nunca me convenço que estou enganado, porque nunca ouço um argumento e penso este argumento é bom, é válido e até é mais verdadeiro do que o meu, nós não caminhamos enquanto sociedade para estarmos mais perto da verdade. O diálogo construtivo, o confronto de ideias e a maneira de estarmos em sociedade a descobrir coisas que acontecem que eu não gosto de ouvir, mas que me fazem pensar, é muito importante. E hoje em dia é muito fácil dizer, não, isto é uma coisa com que eu não concordo e nem sequer quero ouvir, ou pior, acontece uma coisa que eu não estava à espera e digo que ela é falsa. E há também esta preocupação de termos uma mediação do nosso acesso às notícias, à realidade, através de algoritmos que até nos podem dar a escolher o que é que eu vejo e o que é que eu não vejo. De novo, não necessariamente com más intenções, mas que não nos dão uma visão completa da realidade. E isto ser potencialmente perigoso, em que o facto e a ficção estão completamente juntos, em que aquilo que interessa para os meios de comunicação social é terem mais cliques ou mais audiências e não necessariamente ajudarem as pessoas a compreenderem melhor a realidade, e que a inteligência artificial torna isto mais danoso potencialmente. Uma grande secção também, é que não vou dedicar muito tempo hoje, mas que merece uma leitura própria também, que não tem necessariamente só a ver com a inteligência artificial, tem a ver com a guerra como um todo, e quem se debruça muito sobre ela, mas que também mostra, talvez, o aspecto mais pernicioso da utilização da inteligência artificial em ambiente de guerra, que é o facto de não haver decisão humana. Ter uma arma que potencialmente decide sozinha que alvo é que deve abater ou não deve. E, portanto, se a guerra é má,
Pior é se é tomada, se é gerida por uma coisa que não tem princípios, não tem valores, não tem controle humano, que não há ninguém responsável por ela. E talvez até com uma ilusão de que é mais eficaz e, portanto, mata menos pessoas e que por isso é melhor. Não sei se me disse desta forma, mas enfim, há potencialmente este argumento técnico de dizer, não é mais eficaz e, portanto, é melhor porque tem menos danos colaterais, mas que retira completamente o peso moral da decisão que tem de ser necessariamente humana, principalmente numa coisa desta gravidade. E por isso há uma chamada de atenção muito grande também ao caminho que o nosso mundo de hoje, como todos sabemos, está a tomar de se voltar a aproximar da guerra como solução para grande parte dos problemas, mas pior ainda quando esta guerra se torna de tal forma impessoal que são máquinas a decidir o que é que acontece para maximizar um objetivo qualquer que alguém lhe dá. Vou acelerar mesmo. Talvez o risco que nos aproxima mais da Torre de Babel seja este risco de nós tentarmos usar a tecnologia para eliminarmos a limitação humana. E o Papa também chama a atenção a isto. Se por um lado é muito bom usar a tecnologia para aumentar a dignidade, para aumentar a justiça, para tornar o nosso mundo mais parecido com os sonhos de Deus, é um erro olhar para tudo aquilo que seja fragilidade, incompletude e imperfeição como uma coisa a eliminar. E o Papa até fala de dois fenómenos aqui, o transhumanismo e o pós-humanismo. Depois, se tiverem curiosidade, podem me fazer uma pergunta e eu posso falar um bocadinho sobre isso. Mas são dois sintomas da sociedade em que qualquer coisa, em que olham, por exemplo, para a nossa vida e definem como objetivo máximo prolongar a vida infinitamente. O objetivo de tornar o homem imortal, quase se quiserem. Vamos usar a tecnologia para eliminar todas as doenças, todas as fragilidades. E que tem como consequência, muitas vezes não evidente, que então as pessoas mais velhas, ou em situação de fragilidade, ou etc., que olhamos para elas com menos dignidade, porque o ideal de máximo de dignidade era uma perfeição sem limitação. E há uma crítica fortíssima, neste caso, enfim, sem grandes nuances e sem grandes matizes, de dizer que isto é um erro. E se o nosso objetivo, enquanto usamos a tecnologia e este potencial da IA for este, estamos a fazer mal. Devíamos então fazer o quê? Enfim, devíamos voltar a valorizar a política. Eu acho isto muito bonito. Acho muito bonito que no meio desta discussão sobre tecnologia haja um acordar de consciência que grande parte destas coisas dependem da decisão nossa, da nossa decisão humana, de como é que o nosso mundo devia ser. E que isso se faz necessariamente no espaço político, seja na política pura e dura, seja no espaço político social, da nossa escolha enquanto sociedade, do que é que gostávamos que o mundo fosse. E que por isso também é importante relembrar que a inteligência artificial não vive sozinha e não decide sozinha que espaço é que tem no nosso mundo. Que esta escolha de onde é que ela é útil, de onde é que não é útil, o que é que ela faz bem, o que é que faz mal, o que é que devíamos tentar controlar mais ou menos, é uma escolha de sociedade. Nós podemos dizer que não queremos ter inteligência artificial a tomar decisões nos tribunais se acharmos, como eu acho, que a decisão de justiça tem de ser humana. Mas que, por outro lado, queremos ter inteligência artificial a ajudar-nos a ser melhores a tratar pessoas quando estão doentes. Mas tudo isto é uma escolha que é nossa e que não pode ser delegada nestas empresas que criam inteligência artificial e também não só nos Estados. E por isso esta importância é tão grande de olharmos para uma realidade como a inteligência artificial que tem o potencial de tocar as nossas vidas todas. E por isso não é só uma coisa que nós podemos ignorar como sendo, é só os computadores. Não é só os computadores. É algo que pode transformar a maneira como educamos, como trabalhamos, como nos relacionamos uns com os outros, como comunicamos, como desenhamos o futuro. É tão importante que percamos tempo, então, a lê-la, a percebê-la e a decidir. E a exigir dos nossos representantes, ou para alguns de nós, a entrar na arena pública para garantir que a tecnologia está, de facto, ao serviço de criar uma humanidade mais parecida com a Nova Jerusalém do que com a Torre de Babel. E com isto termino. Alonguei-me um bocadinho mais do que estava à espera, peço desculpa, mas abro também aqui um bocadinho de espaço para perguntas, comentários, clarificações que possam querer fazer. E peço ajuda aqui também aqui um bocadinho ao Padre David que me ajuda a navegar aqui nas intervenções que possa haver. Obrigado, Bernardo, pela tão clara exposição e tão desafiadora e interpeladora. Ainda vai precisar de compartilhar? Não, já podemos tirar. Já não Então precisamos. pode tirar. Pode tirar. Deixa-me cá fechar isto. Olha, desculpa lá. Tudo o que seja depois de. Há pessoas que podem querer rever algumas coisas e slides, isso depois vai ser reenviado para vocês. Se alguém agora quiser intervir com alguma pergunta ou
necessidade de clarificação, pode usar os emojis próprios para o efeito. Eu gostaria, enquanto alguém vai ganhando coragem para falar, gostaria só de, de recuperar aqui algumas expressões que a mim parecem muito felizes por parte do Papa Leão, nesta encíclica. Uma delas está-se a tornar recorrente, parece que é uma das suas imagens de marca, que é a palavra desarmamento. E já na mensagem para o Dia Mundial da Paz, o Papa Leão falou de desarmamento e agora volta a falar de desarmamento da inteligência artificial. Estamos numa guerra? Isto é uma pergunta. Se também estamos no meio de uma guerra digital, por isso esta é uma interrogação em virtude do uso deste termo. Outro termo que também aqui é aplicado de forma muito corajosa é o termo revolução, revolução digital. E eu creio que hum, a escolha do nome Leão 14 tem muito a ver com o Leão 13, acho que isso é óbvio. Já há muitas coincidências no meio disto tudo. O Papa Leão 13 também foi o Papa da Revolução. O Papa, da Revolução Industrial e agora da Revolução Digital. Eu creio que o uso deste termo não é ingênuo. Será que estamos mesmo no meio de uma revolução digital? Eh, Mesmo vivendo a infância da inteligência artificial, às vezes brinco dizendo que gostaria de pensar o que é que os historiadores vão escrever sobre a atualidade. Daqui a 50 anos, não sei se ainda serei vivo ou não, se já com 90 e tal nunca se sabe, mas o que é que se dirá sobre isso? Por fim, uma brincadeira. Já foi aflorado, mas a semana passada estava a almoçar com um conjunto de padres, amigos, e estávamos a falar também dos impactos da inteligência artificial, e um em tom de brincadeira dizia: pelo menos nós estamos salvaguardados. A inteligência artificial não nos vai substituir no nosso trabalho, digamos assim. Mais ou menos. Eu- isso tem a ver com isso. Há coisas que a inteligência artificial não fará, com certeza que não celebrará a missa, mas hoje em dia há determinados serviços de um sacerdote que já estão a ser pedidos à inteligência artificial, direção espiritual. Já me perguntaram, inclusivamente, se já é possível conversarmos através as idas ao psicólogo, se calhar também vão ser substituídas. Portanto, tudo o que seja de acompanhamento relacional, por Claro. esta ideia que cá está, que há pouco que frisou, o facto de ser único e não. Eu, por exemplo, sou professor, e está tudo a mudar. Naquilo que eram as diretrizes há 5 anos, quando eu comecei a lecionar, e agora. Vou dar um exemplo. Na Faculdade de Teologia, o valor do exame é no mínimo 60. E já se achava que era injusto, que era muito. Agora é ao contrário. Agora o exame deve valer mais do que o resto, porque sabemos que esse resto que estamos a dar valor, muitas vezes, é a produção da inteligência artificial. Isto está a mudar o paradigma. Nós hoje já estamos a pedir trabalhos que integrem a inteligência artificial, mas que sejam defendidos pelos alunos. Ou seja, há muitos paradigmas que estão a mudar. Depois só aqui há algumas achegas. Acho que sobretudo esta questão que eu gostaria de, o desarmamento e a revolução, se o Bernardo tem alguma coisa só a dizer sobre isso. O desarmamento é muito interessante porque o desarmamento é usado não só quando se fala de guerra, como por si só, e portanto, obviamente, aí ser uma ligação direta, mas há um desarmamento mais profundo que o Papa Leão também fala muito, que é esta lógica desta corrida pelo domínio, esta cultura do domínio. Ouve-se muito falar, por exemplo, esta tensão entre os Estados Unidos e a China, de ver quem é que é o primeiro a desenvolver os modelos mais inteligentes e que permitam ter um domínio económico sobre os outros, que de facto armam também, nos põem numa corrida de uns contra os outros para ver quem é que ganha e que controla o outro e que consegue dominar o outro. E por isso, há aqui um risco para ver esta urgência de perceber que quem os primeiros a porem, a desenvolverem modelos de inteligência artificial melhores vão tirar mais partido e se cultiva por parte dos decisores políticos esta luta constante de uns contra os outros. E isto quase abandonar, também referido pelo Papa Leão, por exemplo, a crescente irrelevância das Nações Unidas como sendo um sintoma de uma falta de colaboração das nações e como entramos numa lógica de conflito permanente. Para desistirmos desta ideia de conseguirmos viver num mundo de paz, já quase desistimos disso. E este desarmamento é de facto
muito central na encíclica toda como sendo sempre um sintoma de tentativa de domínio sobre os outros e de ganhar ao outro por todos os meios que forem disponibilizados e usar a inteligência artificial como uma arma de domínio, nesse aspecto. E claramente, no tema da revolução, eu acho que seria também um risco potencial e que eu acho que o Papa Leão é de facto corajoso em menorizar os impactos da IA, dizendo, bem, isto é só mais uma tecnologia, é só mais uma coisa que está aqui ao lado, para nós a nossa vida continua, o homem continua a ser o que era e podemos ignorar. E isso seria um risco enorme, pelo-nos numa posição de quase irresponsabilidade, de alguma forma, por não estarmos a intervir nesta altura definidora. E o Papa aí é muito corajoso a dizer, não, não, de facto, o mundo está-se a transformar, como vimos de alguma forma com estes exemplos, nos seus elementos mais centrais, e por isso precisamos nós também, cristãos, de estar na arena, de estar em jogo, de interagir com a realidade e de a moldar e de exigir dela aquilo que ajuda a humanidade a ser o que deve ser. E por isso, de facto, o uso da expressão revolução não me parece todo inocente, parece muito intencional e eu acho que muito apropriado, como sendo alguma coisa que pode mudar muito e, portanto, precisamos de agir. Temos aqui duas Ok, mãos de muito debate. obrigado, Bernardo. Vamos só colocar um deadline para nos orientarmos até às 10h30. Até lá vamos então dar voz. Maria Isabel Freitas, pode ativar Boa o seu noite, não sei microfone. se me estão a ouvir. Vamos ouvir, Bem, sim. Muito obrigada pela sua comunicação. A minha questão prende-se com o facto de ter referido e ter citado, até apresentado alguma citação do Papa na encíclica. Disse resumidamente: não sei como funciona, não sei como se comportará, não o posso controlar. É uma inevitabilidade. Então, que papel é que nós temos nesta situação? pergunta. Em primeiro lugar, esta citação, essa chamada de atenção do Papa aparece numa altura em que se dirige a quem desenvolve os modelos de inteligência artificial e dirige-se à comunidade científica exigindo dela que continue a trabalhar, exigindo, enfim, positivamente, Uhum. mas pedindo-lhe encarecidamente que continue a investigar e continue a investir no conhecimento de como é que a inteligência artificial funciona para que então possamos ter mais controle. E portanto há um desafio à comunidade científica de não parar de progredir no conhecimento desta realidade que começa a aparecer. Portanto, por um lado, não é uma inevitabilidade, de alguma forma é uma inevitabilidade com aquilo que conhecemos hoje em dia, com a ciência de hoje, mas Certo. isto não é uma limitação e nunca foi. E, portanto, por aí há uma chamada de atenção e um pedido à comunidade científica. De novo, não se dirige apenas aos católicos, dirige-se aos homens de boa vontade e a quem queira, de facto, usar esta tecnologia para o bem. Por outro lado, também está um bocadinho nas nossas mãos, tanto individuais como nas nossas mãos coletivas enquanto sociedade, aprender a gerir este risco. E eu posso dizer que enquanto não conseguir controlar, há certas coisas em que eu não quero que a inteligência artificial tenha intervenção. Porque como não consigo controlar muito bem, não quero que ela intervenha ali. Isto não é verdade para tudo, não é? Há muitas coisas em que, se correr mal, nós sobrevivemos bem, não? Em que o erro já existe hoje em dia. E, portanto, em coisas que não sejam críticas, obviamente não é nessas que o Papa se debruça mais, porque são as menos arriscadas, mas há muitas atividades em que, se eu puder ter a inteligência artificial a fazer um estudo de tudo aquilo que foi dito acerca de um determinado tema, se houver um erro nesta análise, pode não ser muito impactante se aquilo for só usado por curiosidade minha, não é? Ou se eu lhe pedir um plano de viagens, não é? Vou visitar Roma, ajuda-me a descobrir os melhores restaurantes em Roma, e a inteligência artificial diz-me um disparate, bem, quer dizer, no pior cenário como mal, não é? Não é dramático. E por isso, há uma escolha nossa enquanto utilizadores também, não só nos criadores, mas nos utilizadores, e a nossa escolha coletiva enquanto sociedade, dizer, perante esta impossibilidade de a controlar e de a compreender, onde é que é aceitável o risco, onde é que não é aceitável o risco. E, por exemplo, dizer que, muito bem, eu até vejo potencial positivo da utilização de inteligência artificial na educação, se acompanhar. Por exemplo, é uma posição razoável. Quer dizer, muito bem, Uhum. se eu tiver um professor com o aluno ao lado, ou com vários alunos ao lado, e for monitorizando para garantir que há, de facto, uma aprendizagem real e não só uma batota, se quiser, uma coisa muito superficial, isto se calhar é uma mitigação razoável do risco. Eu acho que nesse aspecto não é inevitável, mas impõe decisão e impõe escolha de trabalho nosso. Muito obrigada. Obrigado. Agora, Marcos Borges. Boa noite. Obrigado pela excelente apresentação. Eu gostava de focar nos riscos. Por exemplo, hoje nós cada vez mais notamos uma sociedade mais desumanizada, desumanizante, não o risco das pessoas, portanto, nessa interação com a máquina,
se fecharem, criar bolhas onde as pessoas se tornam insensíveis, por exemplo, a tudo o que se passa à nossa volta. Portanto, há ali uma. É normal nós vermos as pessoas numa mesa e dialogarem com. Não dialogarem entre si, por exemplo. Tudo o que se passa, as guerras, as fomes, cada vez mais há, há menos noção daquilo que se passa longe, as pessoas vivem para uma realidade quase virtual. Portanto, perder a sensibilidade humana que nos caracteriza. Há pouco falava que dependia o bom ou o mau, portanto, não está na tecnologia, depende daquilo que nós fazemos, da modo como a utilizamos, mas se calhar não vamos perder esta capacidade de pensar, de questionar, porque aceitamos de uma forma deslumbrada tudo o que nos é posto. E depois também outra questão, o risco da dependência da inteligência da máquina. Vivemos num mundo onde cada vez mais há as alterações climáticas, há as guerras. eh, Se a máquina se desligar da ficha, o que é que acontece? Por exemplo, Hum, Muito bem. ficamos Duas perguntas dependentes, muito deixa interessantes. de trabalhar? Claro, não é? Se calhar começamos por essa última. De alguma forma, essa questão já se põe. Se nós chegássemos sem internet, Basta ver o apagão que houve. basta ver o apagão, não é? Portanto, não é exclusivo da inteligência artificial. De facto, a nossa dependência tecnológica tem vindo a aumentar muito e, portanto, de alguma forma, sim. A mim preocupa mais a dependência, se quiser, de decisão, ou a dependência intelectual do que a outra. Ou seja, a mim incomoda-me mais que aquela preguiça de que eu falava, biológica, ganhe e portanto, nos torne mais preguiçosos no nosso processo de compreensão e de decisão. Voltamos a isto. Para ser livre é preciso compreender, é preciso saber olhar a realidade, porque senão estamos a ser livres no ar. Nós, para podermos escolher alguma coisa, temos de conhecer as escolhas e temos de conhecer a realidade. O risco que pode haver nesse aspecto com a inteligência artificial é que ela não nos ajuda a compreender melhor, que, de novo, é um potencial positivo. Experimenta, não sei se já experimentou, mas experimenta usar a inteligência artificial para perguntar uma coisa acerca de um tema que não conheça. Explica-me como é que funciona qualquer coisa e interaja e vai ver, acho eu, pelo menos é a minha experiência em muitos temas, que quando há uma vontade genuína de aprender, a inteligência artificial ajuda muito na descoberta das coisas que valem a pena aprender e, portanto, nos ajuda a perceber e quando não percebemos de outra maneira e isso é muito útil. O risco maior é quando nós passamos a dizer, não, eu não queria mesmo perceber, o que eu queria só era uma resposta. A saber, as alterações climáticas existem ou não existem? Não é? E pronto, e o que quer que a máquina me diga, eu aceito. Esse é o risco maior para mim. Porquê? Porque eu aí, como deixei de confrontar a realidade, de pensar por mim próprio, de tentar discernir o que é verdade e o que não é, vou perdendo liberdade real. E, portanto, quando me for pedida uma decisão, eu já não aceito decidir porque eu não conheço. Eu aí sim acho que há um, um risco grande. Relativamente às bolhas e à falta de ligação com o mundo e de sensibilização, se quiser, de alguma forma. Também acho que é de alguma forma anterior à inteligência artificial. A inteligência artificial promove ainda mais. E nós muitas vezes misturamos redes sociais com inteligência artificial, não são a mesma coisa, ainda que as redes sociais estejam cheias de inteligência artificial e, portanto, usem muito inteligência artificial. E aí pode valer a pena falarmos um bocadinho. As redes sociais no desenho original não são necessariamente de novo também más, não é? Onde é que aparece um risco grande? Aparece um risco grande até mais na maneira como de um novo negócio que está por trás das redes sociais. Em 2 minutos, as redes sociais ganham dinheiro mostrando-nos publicidade. Não é? Portanto, nós contamos, qualquer que seja, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Twitter, o que for, fazem dinheiro mostrando-nos publicidade. Mostram-nos tanta mais publicidade, mais tempo nós lá passarmos. Quanto mais tempo lá passarmos, mais scroll fizermos, mais coisas virmos, mais publicidade vamos ver e mais dinheiro elas ganham. E, portanto, estas empresas o que fizeram foi pôr a inteligência artificial a descobrir o que é que nos devem mostrar que maximize o tempo que lá passamos. E, portanto, a própria inteligência artificial vai aprendendo a descobrir que se mostrar vídeos de determinadas coisas eu passo lá mais tempo e se mostrar conteúdo de outras coisas eu passo lá menos tempo. Ou pior, quando, por exemplo, nós usamos as redes sociais para nos mostrarem notícias, para consumirmos notícias. A inteligência artificial aprende que se mostrar uma notícia moderada, com uma opinião moderada, não, eu não interajo muito, mas se mostrar uma coisa que me faz concordar muito ou discordar muito, eu interajo mais. Isto está muito conhecido, está muito estudado, é muito conhecido este fenómeno, em que se mostrar uma posição muito radical, a probabilidade de eu interagir e gastar mais tempo na rede social é maior do que se puser uma posição moderada, natural. E este tipo de efeitos, que de novo não são necessariamente desenhados, não está ninguém sentado a dizer eu quero mostrar notícias extremistas
isto não existe, mas está alguém sentado a dizer: eu quero maximizar o tempo que o Marco passa nas redes sociais, e a máquina aprende que para fazer isso deve mostrar notícias mais extremadas. E por isso, de novo, não acho que seja preciso matar as redes sociais, nem matar a inteligência artificial, mas nós, enquanto sociedade, nós, por exemplo, criticamos muito a União Europeia, e algumas vezes com razão, por ter um excesso de regulamentação sobre estas coisas, mas essa regulamentação pode ser preciosa para nós, enquanto sociedade, dizermos: nós não queremos que possa haver uma entidade que controla as notícias que eu vejo e com isso determina as minhas posições acerca do mundo. E que ajuda a furar a tal bolha de que falava, em que eu só vejo coisas com que concordo e que todo o resto do mundo eu deixo de ver, porque a máquina aprende a não mostrar isso. E por isso, eu acho que há esse risco, mas não acho que haja uma individualidade. Usando aqui a expressão da Maria Isabel, que eu acho que é muito boa, há decisão possível. E, de novo, há uma decisão individual, muito difícil esta decisão individual, já agora, que é nós agirmos contra esta manipulação, se quiser, entre aspas, a que somos sujeitos, e obrigarmos a lermos pessoas com quem não concordamos, obrigar-nos a expandir o tipo de pessoas com quem conversamos e não estar só dentro do nosso grupinho. Isso é muito importante enquanto indivíduo, acho eu, para mantermos uma relação saudável com o mundo e empática com o mundo e de quem se preocupa com o mundo. Mas, por outro lado, enquanto sociedade, também temos de perceber que há muitas pessoas que não vão resistir e, portanto, vão ficar só dentro desta bolha e que, por isso, temos de alguma forma impedir que assim fosse. Por isso, não acho que há sempre estes dois níveis, não é? Ou melhor, há um princípio, se quiser, 1.0, que é não desistir da tecnologia só porque ela pode ter riscos. Eu acho que isso é uma posição, se quiser, pobre de alguma forma, porque aí perdemos todo o benefício que a inteligência artificial e qualquer tecnologia pode trazer. Gostava de lembrar só do que se disse sobre o perigo da imprensa, ou sobre o perigo de agora podemos fazer livros de forma massificada. Disse agora de repente agora a pessoa pode escrever um livro e publicá-lo e vai-se publicar desinformação e toda a gente achou isto a ser horrível para a sociedade. Eu acho difícil nós acharmos hoje em dia que poder haver mais pessoas a publicarem mais literatura a dizer que isso é um mal. Acho que não é, acho que é um bem. Claro, também tem riscos, há coisas que são mal escritas, mas há mais bem do que mal, e por isso eu acho que a posição mais instintiva e mais simples de dizer só que cortamos a tecnologia porque ela é arriscada, acho que é um erro. E o Papa também diz isto, acho que de forma bastante clara. Mas os riscos, claro que existem. Isto acho que é bom termos estas conversas, não é? Percebemos até onde é que ajudam, como é que podemos lidar, acho que é um ótimo contributo. Vamos à última Última pergunta. pergunta. António Carvalho Neto. Estou? Boa noite. Já Boa noite. Antes de mais, Bernardo, obrigado. Padre David, obrigado. É sempre bom, estes temas são muitíssimo bons e deixam-me relativamente confusos. E queria saber a opinião do Bernardo. Eu sou gestor e tenho lido bastante, tanto da Revolução Industrial como da Revolução Francesa. Foram revoluções que demoraram, não sei, 50 anos, 90 anos, 100 anos. Penso que 120 anos a francesa a ter implicações práticas e diretas no mundo. A Revolução Industrial fala-se muito, mas já deu para perceber que é uma revolução mais curta. E a minha pergunta enquanto gestor é: há certas tarefas que no dia-a-dia eu já me apercebo que a inteligência artificial veio para beneficiar. E a questão é se daqui a 50 anos, 100 anos, se será possível ver-se uma sociedade onde as pessoas, apenas uma pequena franja da sociedade trabalha e o resto da sociedade é sustentada, subsidiada pelo Estado, e se este panorama pode existir ou se é completamente utópico. Enfim, não sei se é utópico ou se é distópico, não é? Começando até pelas palavras do Papa, um mundo em que ninguém trabalha e em que vivemos de subsídios é um mundo mau. E, portanto, a humanidade não existe para o ócio e para não fazer nada. E por isso é importante não desenharmos um mundo, de novo, não há inevitabilidades completas, não desenharmos um mundo em que, de repente, nós somos só espectadores passivos de tudo e que tudo acontece sem nós intervirmos. E, portanto, eu acho que isso é mau. Agora, há duas questões, tentando ser muito breve. Em primeiro lugar, há potencial da tecnologia conseguir fazer aquilo que nós fazemos, ou quase tudo aquilo que nós fazemos melhor do que nós? Há esse potencial, sim, existe. Ou seja, se nós olharmos de facto para estas escadas de revoluções,
a tecnologia tem vindo a substituir cada vez mais capacidades humanas. Nós começámos por substituir o trabalho físico de força, não é? Que fazíamos nós e, em grande medida, quando aparecem máquinas, deixamos de o fazer. Depois substituímos o trabalho intelectual mais repetitivo, do simples exemplo de que a palavra computador não era um objeto, era uma profissão. Havia pessoas que faziam contas, era esse o seu trabalho, e nós automatizámos esse trabalho. Há um filme muito giro, chamado Hidden Figures, sobre as senhoras que faziam contas para pôr o homem na Lua, se tiverem curiosidade, na NASA. E, portanto, substituímos esse trabalho intelectual. Começámos a substituir o trabalho criativo de alguma forma, e, portanto, agora já conseguimos criar imagens e desenhos e textos. Começamos a conseguir fazer isso e começamos a pensar o que é que sobra bem a trabalho relacional de alguma forma, mas como também dizia o Padre David, e é verdade, há muita gente que já vai para a inteligência artificial à procura das suas necessidades relacionais, porque até gosta mais do que ter de interagir com pessoas, que é mais difícil. E, portanto, se há essa possibilidade técnica, eu acho que sim. Ou seja, eu não vejo um limite teórico às capacidades de inteligência artificial. Acho que ela ahm, vai continuar a aumentar. Mas, de novo, nós podemos escolher, enquanto sociedade, dizer que há coisas que não queremos ligar e eu acho que devíamos fazer. Pelo menos em duas coisas. A primeira tem a ver com a definição do que é que devíamos fazer. Grande parte do nosso trabalho, nós pensarmos no trabalho humano, de novo, nesta lógica de colaboração com a criação, grande parte do nosso trabalho, idealmente, é trabalhar em coisas que sejam boas para a humanidade. E, portanto, num mundo ideal, em que nós não tínhamos muita pressão para ter de arranjar um emprego para dar, para basicamente conseguir que as nossas famílias subsistam, num mundo em que nós pudéssemos escolher o nosso trabalho totalmente livremente, nós só trabalhávamos em coisas que tivessem um impacto bom para a sociedade. Essa decisão do que é bom para a sociedade não é nossa. Onde é que nós aplicamos o nosso tempo, a nossa energia e a decisão do que é que deve ser criado ou não, que produtos ou serviços é que são bons para o mundo, olhar para o mundo e perceber o que é que falta e por isso o que é preciso criar, é uma decisão que é puramente humana. Ou deve ser puramente humana. Não quero pedir à máquina, não quero pedir à máquina, à inteligência artificial que analise, olha para o mundo e diz-me o que é que tem de ser diferente. Não, não, não. Isso é nosso. E, portanto, pelo menos, este olhar criador de colaboração com a criação deve manter-se nosso. Acho também que em temas relacionais nós temos de lutar pela preservação das relações reais e não das relações falsas. Portanto, mesmo que a máquina dê esta ilusão de que é um terapeuta ótimo, um ótimo diretor espiritual, ou um ótimo professor, eu acho importante que não se delegue esse trabalho por manutenção daquilo que nos faz pessoas, que é a nossa componente relacional. Mas eu gostava de voltar a este ponto em que eu acho que pode haver aqui um ponto positivo. Aqui falo um bocadinho mais só por mim e menos do que o Papa escreve, que não toca tanto a este ponto. Em que eu acho que hoje em dia nós tomamos demasiadas decisões do nosso trabalho toldadas pela relevância económica. Porque temos de o fazer. Não é? E se eu quero ter 4 filhos, eu não posso dedicar-me a coisas que não me permitam ter dinheiro suficiente para ter 4 filhos. É uma realidade prática. Seria ótimo vivermos num mundo em que não fosse tanto assim. Eu acho que a inteligência artificial pode ajudar a quebrar esta ligação necessária entre emprego e subsistência e, portanto, pode-nos dar mais liberdade para dizer trabalhamos nas coisas que são boas para o mundo e que, por exemplo, dar mais espaço para haver artistas. Quantas pessoas não seguem a sua vocação de artista porque isso não lhes dá uma vida estável? Quão bom seria nós podermos deixá-las terem uma vida mais focada na sua vocação e arranjar maneira de lhes dar subsistência. Acho que era ótimo. E, portanto, eu vejo esse risco técnico. Acho que enquanto sociedade devíamos quebrar algumas destas coisas e não caminhar nessa direção, mas acho que também devíamos pensar e desafiar-nos um bocadinho aquele modelo de sociedade em que nós inventámos, em que o trabalho é a fonte de subsistência e, portanto, é a única maneira de nós conseguirmos sobreviver, não tem de ser assim. Podia ser diferente. E já ultrapassei 2 minutos, o tempo que tínhamos combinado. Muito obrigado, Bernardo. Também há que pensar na lógica positiva, que com certeza que o desenvolvimento da inteligência artificial obrigará à criação de novos tipos de Novos emprego, trabalhos? Claro, novos claro que sim. trabalhos. Portanto, isso também é positivo. Criação de novas licenciaturas, novos mestrados. Portanto, isso também traz naturalmente um impacto positivo. E aqui o apelo, até, claro, à dimensão da inteligência humana, que é a criatividade. Nós agora precisamos também de ser criativos para gerar essas mesmas valências. Muito obrigado, Bernardo, por esta palestra tão inspiradora, tão clarificadora. Há uma coisa que nós, enquanto cristãos, temos que nos consciencializar. Nós não podemos ignorar que isto existe. Portanto, ou entramos neste comboio ou permanecemos
conscientemente info-excluídos, e vamos ver as realidades passar à nossa frente. Portanto, nós temos mesmo que querer saber. Com certeza que mais iniciativas destas virão. O Bernardo, com certeza que nos próximos tempos, em muitos sítios, terá trabalho pela frente para elucidar os cristãos sobre a relevância que o Papa Leão, com primeira encíclica, digamos assim, totalmente dele, também é programática e é um tema que não podemos ignorar. E agora também temos que encontrar os Bernardos desta vida para, nas realidades eclesiais onde nos movemos, poder também trazer inteligência artificial para o meio eclesial. Recordo-me que ainda recentemente um paroquiano meu que também desenvolve o seu trabalho nesta área, que se veio oferecer para criar, não sei a terminologia, uma espécie de vetor de inteligência artificial no site da paróquia. Portanto, nós também precisamos de acolher as competências que cada um pode trazer. Bernardo, mais uma vez obrigado, obrigado a todos e a todos pela participação e espero que nos possamos encontrar em mais momentos como este. Muito obrigado.